Fala comigo aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josimar, sou proprietário do Criatório TL, que é um criatório de chabo, né? Chabo, na verdade, é um garnizé, é uma raça de garnizé, conhecida aí no Brasil como garnizé Nagasaki. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história como criador, pra vocês entenderem mais ou menos onde que eu conheci a raça, de onde que veio as ideias, né, do trabalho, até depois que com o tempo de muito trabalho e dedicação veio as premiações, né, com as aves. Graças a Deus eu peguei alguns troféuzinhos aí, trabalhando os amarelos de cauda preta. Peguei 4 troféuzinhos na exposição do Clube Nagasaki Brasil. E também ganhei essa camisa aqui do Clube Nagasaki Brasil, que é uma camisa muito bonita. Que essa camisa foi os primeiros, segundo e terceiro colocados ganhariam o troféu e uma camisa. Aí, graças a Deus, peguei 2 segundos colocados com 2 galinhas, uma frisada e uma lisa. Aí acabei ganhando 2 camisas. Então, turma, sobre as aves, eu morei na roça até meus 10 anos de idade. E quando eu morava na roça, eu tinha muito garnizé lá, né? Os comunzinhos, pé duro, que o pessoal fala, né? Os modelados e tal. Eu sempre tive, sempre gostei de garnizé. E com o tempo a gente vai crescendo, aí a gente vai deixando de lado, né? Mudei pra cidade com meus 10 anos, aí eu arrumei uns garnizézinhos, soltava lá no quintal. E em 2000 eu tinha uns lá no quintal solto lá mesmo, só mais por hobby mesmo. Em 2016 eu fiquei conhecendo a raça através de vídeos no canal do YouTube. Inclusive dos canais no YouTube que eu fiquei conhecendo, assim, que eu lembro que os primeiros vídeos que eu vi de garnizé foi uns vídeos daquele Criatório Pinhal, que tem no YouTube. Foi os primeiros vídeos que eu vi. Depois eu vi também muita coisa do Rafael Valverde, que é o Chabo Terra Nagasaki. E comecei a pesquisar sobre grupos de WhatsApp. Na época o WhatsApp era recente, né? Comecei a pesquisar sobre grupos de WhatsApp, grupo no Facebook. E em 2016 eu arrumei uns garnizé, que até então eu achava que era os garnizé, os Nagasaki puro, né? Mas na verdade era comum. Em 2016. Aí em 2017 eu vi que eu estava só perdendo meu tempo, porque o padrão deixava bem a desejar. Em 2017, 2018 eu fiquei conhecendo as aves do Samuel Ferreira, que é um dos criadores de chabo, assim, que foi um dos caras que me inspirou. Que eu falo assim, eu tenho inspiração de 2 caras, que foi um dos caras que me inspirou criar chabo. Um é o Samuel Ferreira, de São Paulo, e o outro é o Rafael Valverde, que cria os Motley. Na época ele tinha uns Motleys, sim, coisa linda mesmo, bem curtinho, padrão, aves bem padronizadas. Então eu sempre gostei, sabe, dos bichinhos e tal. Aí descobri que um cara de São Paulo estava vendendo umas aves que eram filhas de um galo muito famoso, que era do Samuel, né? Samuel Ferreira, que era o Ted, que quem é criador antigo aí vai lembrar do Ted. O Samuel postava muito vídeo do Ted. Aí esse cara estava vendendo filhos do Ted. Aí na ocasião eu comprei 6 aves. Inclusive eu até fiz um videozinho, um recorte de vídeo. Depois eu vou editar e vou colocar o vídeo aí pra vocês verem. Comprei 6 aves desse cara. Mas assim, foi uma decepção muito grande, porque eu comprei achando que ia vir aves tops e na verdade veio a genética. Porém veio aves assim, muito fraca de padrão. Aí nessa ocasião, como eu comecei em 2016, 17, 18 e eu adquiri essas aves em 2019, eu já tinha uma noção bem boa assim, sobre padrão morfológico, já entendia bastante.
quando as aves chegou foi bem decepcionante assim para mim, mas aí eu já tinha comprado, até mandei pro Samuel, falou: Samuel, comprei as aves da genética aqui do galo que era seu e tal. Aí o Samuel, cara, genética tem, as aves em si são bem fracas de padrão, mas tem genética. Aí eu falei, cara, eu já comprei, trouxe lá de São Paulo. Pra mim buscar, vai ficar caro, frete, essas coisas, né? E como se diz, isso é um hobby que eu não sou muito de gastar dinheiro com isso, entendeu? Eu crio porque eu gosto, mas eu não sou muito de ficar gastando. Aí comecei a trabalhar com um franguinho, inclusive dos que ele veio de brinde, que era o mais novinho, que o cara acho que ele pensou que não ia vingar, e esse franguinho foi um que ficou, tipo assim, foi um marco na minha criação. E eu comecei a trabalhar esse franguinho, ele era um franguinho muito bom de conjunto de cabeça, dorso curto, caneludo, bom de crista. E a partir desse franguinho eu comecei a montar uma base genética e comecei a fazer um trabalho que foi tipo, foi fluindo, só que morria muito, as melhores aves sempre morriam. Uma dificuldade tremenda de você conseguir fechar padrão. Eu tinha muitas características boas, eu tinha umas aves, veio uma galinha de conjunto de cabeça muito boa, porém uma ave muito comprida. Porém eu já tinha um galo muito curtinho, que eu joguei nessa ave que era comprida. Aí já resgatei um pouco umas características de um e de outro. E seleção. Fui tirando franguinho, tirando, evoluindo, fui descartando, evoluindo, fui descartando. Quando eu cheguei na quarta geração, que foi onde que nasceu a Doralice, já me deu uma evolução muito boa. Inclusive, quem me segue aí vai lembrar, a Doralice é uma das aves que hoje eu sou conhecido como criador de chave no Brasil, por conta da Doralice, que a Doralice foi, para mim, foi uma ave assim, que eu não venderia, eu tive proposta boa nela, eu nunca pensei em vender ela por valor nenhum. E eu falei que era uma ave que ia morrer comigo, e morreu comigo. Ela durou 2 anos e pouco, mas era uma ave assim, acho que é uma em 1000. Foi uma sorte muito grande ter nascido. Infelizmente na ocasião eu não consegui levar ela na exposição, que eu acho assim, pra você levar na exposição, o ideal é a ave com um ano, franga de primeira postura, porque ela está no auge ali físico, né, de morfologia, de padrão. Infelizmente eu consegui levar ela já estava já mais velha, com 2 anos. Ela já tinha feito duas mudas de pena. Ela diluiu muito a cor, ficou muito clara, mas o padrão se manteve, a morfologia se manteve. Mas daí, cara, da Doralice veio o Braddock, veio várias frangas muito assim, muito boa de morfologia. E eu vim trabalhando e passou 2019, 2020, 21, 22. Em 2022 já tinha nascido o Braddock. E eu lembro que eu levei a Doralice na exposição de Jacutinga, porque pra mim, assim, na minha opinião, quem organiza lá é o Juninho Donati e os amigos dele lá em Jacutinga. Pra mim, assim, dentro do conhecimento que eu tenho, é uma das das top 3 maiores exposição de chave do Brasil, se não a primeira, pra mim. É uma das mais top. Essa que o Juninho organiza em questão de aves. O Milton também foi um cara muito importante assim no meu aprendizado, né? Que eu aprendi muito com ele. Eu fiquei no grupo do Milton durante uns 2 anos, acho que foi 2018, 2019 ali. Fiquei no grupo dele ali, eu aprendi muita coisa sobre morfologia. Inclusive eu conheci as aves do Samuel Ferreira, foi no grupo do Milton. Então o Milton foi muito importante assim na minha criação, que é um cara que eu sempre admirei como criador. É um cara que fez muito pelo hobby também. Hoje tem aí, né, ele é o dono falo dono, né, que é o criador, né, do Clube Nagasaki Brasil. Essa camisa aqui é dele, da exposição, né. As aves que eu tenho premiadas são todas nas exposições que ele organizou. A Doralice bateu na trave,
Ela ficou em quarto lugar. A premiação lá em Jacutinga para galinha categoria lisa era primeiro, segundo, terceiro, e a Doralice ficou em quarto lugar. Mas assim, fiquei muito feliz que foi a primeira exposição que eu fui, que eu levei ela. Ela já estava uma galinha mais velha. Ela competiu com 3 frangas novas ali de segunda postura, 3 galinhas novas, estava no auge mesmo. Ficou em quarto lugar. Eu tenho a ficha dela até hoje. A diferença de ponto foi mínima mesmo. Foi no detalhe mesmo. Eu lembro que as galinhas que ficou em terceiro foi uma galinha frisada do Lucas aqui de Pedra do Indaiá, que era uma galinha excepcional de padrão também. Uma galinha muito boa de padrão, curtinha. Sim, eu até fiquei admirado com a colocação da minha ave, que foi em quarto lugar. Porque as aves que ficou em primeiro, segundo, terceiro é a ave de excelente padrão morfológico. E a segundo lugar acho que foi uma galinha BTW, que salvo engano era do Sérgio. Era uma BTW do Sérgio. E a primeiro lugar foi uma galinha motra de preto, que era do... eu acho que eu esqueci o nome do criador. Acho que é do Clebin, salvo engano é do Clebin ou do Lúcio de Limeira. Eu não lembro direito. Mas eu sei que era um dos dois. Era uma galinha também linda. E essa foi minha primeira exposição, primeira experiência que eu vivi, assim, de levar as aves na exposição. Aí, nessa exposição, foi o Badu, que é um grande amigo meu, que eu conheci através do hobby, o Serginho, foi com nós, o Serginho o Badu é de Itaúna, o Serginho é de Resende Costa. Aí tem o Francelino, que é de Bom Despacho também, foi com a gente. Nós foi numa galerinha boa, veio o Juninho daqui de Formiga, o André Criatório Castro também daqui de Formiga foi. Então nós fomos uma galerinha bacana ali, uma turma que a gente foi acho que em 3 ou 4 carros. E chegar lá, cara, na exposição, assim, uma experiência incrível. Nada assim, cara, coisa linda. Aí infelizmente veio a pandemia, né? Foi proibido todos os eventos, né, de aves e tudo. Aí quando terminou a pandemia teve essa questão da gripe aviária, que o governo também bloqueou todos os eventos. E desde então não teve mais exposição, né? Não tem como fazer. Se até proibido não pode, né, turma? A gente tem que fazer os eventos dentro da lei, né? Não pode fazer o treino, como se diz, escondido, né? Até porque a gente tem que transportar a ave de um lugar para o outro. Então, como o governo bloqueou o transporte de aves, questão de sanitária, a gente respeita. Aí não teve mais exposição. Aí foi onde que teve as exposições virtuais, que não podia fazer via presencial, estava tendo as virtuais. Foi onde que eu ganhei os troféus das minhas aves. Inscrevi assim, separei as melhores aves que eu tinha, inscrevi. Teve umas 4 ou 5 exposições virtuais, salvo engano, e eu fui premiado somente em 2. Foi somente em 2. E teve uma também de conjunto de cabeça, que eu ganhei esse troféuzinho aqui, ó. Também do clube, era foto da melhor conjunto de cabeça. Eu ganhei em terceiro lugar com a galinha frisada, que foi presente do Badu. O Badu me deu essa galinha. Eu inscrevi ela no concurso e ganhei em terceiro lugar. Através do hobby eu fiquei conhecendo, assim, grandes amigos, fiz muitas amizades. Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho muitas amizades através do hobby. Tenho o Elton também, de Nova Resende, que é um grande amigo que eu fiquei conhecendo através das aves. Já falei com ele que eu quero fazer uma visita lá no criatório dele. Eu estive lá. Quando eu resolvi parar com a criação, na verdade eu morava numa casa de aluguel, a casa lá era de aluguel. Eu queria
eu tava comprando minha casa aqui, aí na época eu tava comprando minha casa, tava precisando de dinheiro, tudo quanto é jeito, aí eu ofereci minhas aves para dois criadores, a preço uns pelos outros, coloquei um preço assim, tinha 3 aves premiadas, coloquei um preço para essas 3 aves, eu acredito que seja um preço simbólico. Coloquei um preço barato, assim, até na minha ideia, acho que foi um preço barato, essas 3 aves, em contrapartida das outras aves, foi tudo o mesmo preço. Pus um preço só para todas as aves. Mandei umas aves de brinde também para ele. Assim, fiquei muito satisfeito, passei as aves para um grande criador e na época eu estava precisando de dinheiro, o dinheiro foi de muita ajuda para mim conquistar minha casinha, que era um sonho que eu tinha de comprar minha casa, né? Então, eu falava que o Braddock ia morrer comigo, assim como a mãe dele, mas eu acredito que a venda dele foi, assim, um pouco do... Eu vendi a ele, porque eu resolvi vender só por isso, porque eu queria comprar minha casa e eu estava precisando de dinheiro na época e apareceu a oportunidade e eu achei meio injusto também eu vender o plantel e tirar as melhores aves para mim. Falei, não, se o cara vai comprar o plantel, leva tudo, não vou ficar com nada, porque é muito fácil eu pegar, fazer uma seleção das melhores, pegar para mim e passar o restante pro pessoal, né? Mas não, eu não queria fazer isso. Aí passei as aves tudo pro criador que comprou e comprou o pacote completo. Quem comprou as aves foi o Lúcio lá de Limeira. Na época ele até falou comigo, cara, eu tenho interesse nas aves, mas e frete, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, Lúcio, se você estiver realmente interessado nas aves, eu levo aí pra você, te entrego. Aí você só me dá a gasolina, eu conversei com ele falou, gostou da ideia. Ele já me deu a gasolina, eu levei, entreguei para ele lá na verdade eu deixei as aves lá no Juninho Donati para ele, e ele pegou lá com o Juninho, eu deixei no sábado, ele pegou no domingo. Passei no Fernão Dias, peguei mais umas aves para ele que eu tinha comprado de outros criadores, já levei também, não cobrei nada mais por isso, só cobrei a gasolina mesmo. E é mais ou menos isso aí tudo. Gosto muito da raça, sou apaixonado pelo Chabo até hoje. Parei de criar em dezembro. Desde lá eu só tô com um reprodutor e 2 matrizes, que é um terninho só. Vocês vêem nos vídeos que eu fico postando aí no Instagram, no TikTok, né? Só tem 2 aves, 2 fêmeas e um macho aqui comigo. Aí tem os pintinhos que nasceram. Só tem 2 aves. Aí o Quito troféu. Só tem hoje comigo, então só tem esses 3 aves e os pintinhos que nasceram. Tem um projeto, às vezes futuramente, de voltar a criar, né, com foco total nas aves. Não sei que cor, não sei a cor, mas eu sei que os amarelos eu não vou voltar. Eu acredito que o que eu tinha para fazer para os amarelos eu fiz, distribuí muitas aves, mandei aves para o Tocantins, mandei aves para o Maranhão, mandei aves para São Paulo, Minas Gerais aqui eu espalhei aves para muita gente, mandei aves para Goiás, mandei aves para o Brasil todo, assim, quem quis pagar frete, quem quis pegar comigo, pegou. Teve criadores que eu não consegui passar na época porque eu não tinha aves de qualidade, assim. Mas acredito que o que eu tinha para fazer pelos amarelos eu fiz. Se eu for voltar a criar, eu quero voltar uma cor nova, uma cor que já está mais com a base mais fixa. Não acho que eu não vou ter paciência nem tempo para ficar muito tempo. Eu até tentei voltar com os lavanda, tentar fazer só um terninho dos lavanda, mas aí não deu certo, perdi as aves, aí desanimei, aí fiquei só com os pretinhos mesmo. Hoje eu tenho um terno preto, que é muito bom, de genética. Talvez eu possa dar sequência nos pretos, talvez eu pegue uma cor nova. BTW é uma cor que eu gosto muito, 5 cores é uma cor que eu gosto muito.
mas 5 cores eu já tive. Hoje o Hélito lá de Nova Resende tem uns 5 cores muito bons. Então, se eu for voltar, eu quero voltar com a cor nova e focar 100% numa cor só. Todo mundo sabe, meu foco sempre foi as exposições, criar aves para melhorar a genética, melhorar padrão e levar para competir. Se a gente vai ganhar ou não, aí já entra em outra conversa, mas o meu foco sempre foi esse, tentar fazer a melhor ave, a melhor genética para levar para as exposições. Nunca fui catireiro de ficar vendendo e comprando aves. Eu tenho um pavor tremendo de comprar ave e adquirir ave, porque quando você traz uma ave para o seu terreiro, você pode estar trazendo inúmeras doenças, é muito complicado você trazer aves. Então, só põe ave do meu criatório se for de criador que eu conheço, que eu confio. Não entra qualquer ave no meu criatório. Hoje eu não tenho mais, né, o criatório, eu só estou com 2 bainhas ali e 3 aves. Então, futuramente, aí, Deus quiser, às vezes a gente pode até voltar a criar, talvez uma cor nova, não sei. Mas eu sigo aí postando os vídeos aí dos pretinhos. Os pretinhos tá bem bacana. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo aí. Segue nós aí, ajuda nós aí. Curte aí, compartilha nossos vídeos. E isso aí, tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanha aí. O canal tá com 1000 inscritos, né? Eu nunca tive pretensão de focar no YouTube e o canal foi crescendo aos pouquinhos, foi crescendo. Hoje já estamos aí com 1000 inscritos. Quem sabe a gente não transforma isso numa coisa mais séria e uma criação de conteúdo séria. Eu tenho vontade de sair, como se diz, eu tenho vontade de sair conhecendo os criatórios de todo mundo, tentando fazer um videozinho mostrando o criador, mostrando a história. Eu até fiz um vídeo lá na casa do Serginho, foi o primeiro vídeo que eu fiz assim. Ficou legal, mas eu acho que ficou faltando muita. Eu queria ter feito uma entrevista com o Serginho, ficou faltando, só que eu tô começando no YouTube, nunca fui de fazer vídeo assim, aí a gente fica meio. Às vezes a gente foge um pouco das perguntas, né? As perguntas fogem um pouco na hora de gravar o vídeo. Mas é isso aí, turma. Quero continuar fazendo conteúdo com a raça. Criação, eu não sei se eu vou voltar tão cedo, ou talvez eu até pare, talvez eu volto. Se eu for voltar com força total, com certeza eu vou fazer um criatório bem bacana. Eu quero fazer no mínimo umas 6, 7, 8 baias. Quero fazer de alvenaria, baia de 1 por 1 no mínimo, que é igual eu tinha lá, que eu acho que é um tamanho muito bom. 1,80 m de altura. Quero fazer umas baias mais altas, questão de vazar, dormir confortável no puleiro, para não ficar encostando a cauda no puleiro. Então, se eu for voltar mesmo com foco total, eu vou fazer um criatório bacaninha aqui. Mas hoje eu tenho outros planos, isso não é prioridade. Então, seguimos aí e quem sabe um dia aí a gente não volta com força total aí. Obrigado a todo mundo que segue nós aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas com certeza faltou muita coisa para me contar. Eu não fiz roteiro, né, pro vídeo. Talvez na próxima vez eu faça um roteiro para me esclarecer melhor todas as dúvidas aí, mas deixa nos comentários aí se você tiver alguma dúvida. Se você tem um criatório, você quer que eu vou no seu criatório fazer um vídeo, mostrar sua ave, sua criação, contar sua história, manda mensagem para nós aí nos comentários no YouTube. O YouTube tem poucos seguidores, então eu consigo acompanhar mais os comentários, consigo dar atenção para todo mundo. Isso aí, tamo junto aí, turma. Obrigado a todo mundo. Criatório TL. Criar para preservar.